Amigos, amigas, eu sou Ayrton Becali e estamos de volta com mais um Caminhos da Diversidade. No programa de hoje, falaremos sobre a representação e representatividade da pessoa com deficiência na mídia, em particular no cinema brasileiro. Também falaremos sobre educação inclusiva e escolas especiais. Na continuidade do programa, vamos entrevistar Dr. Caio Souza, vice-presidente da comissão da OAB do Rio de Janeiro da Pessoa com Deficiência, que este ano completa 10 anos, e também mestre em Direito Público, com uma dissertação voltada à educação inclusiva. Nos aguardem e não percam. Caminhos da Diversidade, gente, estamos aqui, vamos falar agora sobre a representação e a representatividade da pessoa com deficiência no cinema brasileiro. Por que a relevância dessa temática? Uma questão de identidade, de perda de identidade, de não identificação. Vocês já observaram no cinema brasileiro que as cenas de cotidiano, banco, clube, praia, não existe pessoas com deficiência? É uma sociedade feita por pessoas dentro de um padrão de normalidade midiático. Todos de corpos esculturais, bronzeados. Raramente você tem a participação de uma pessoa com deficiência quando o filme não é focado na pessoa com deficiência. E quando é, nós ainda temos um problema grave, que ele geralmente é feito sob a ótica médica. Vou explicar melhor. Quando nós não nos vemos, nós não passamos a perder a identidade. Se nós vemos filmes, se vemos novelas, se vemos comerciais, e não vemos pessoas com deficiência, nós começamos a nos tornar invisíveis a nós mesmos. Eu passei, quando me conscientizei disso, por uma experiência interessante. Eu parei num grande restaurante e comecei a observar se havia ou não pessoas com deficiência no ambiente. E o restaurante era bem grande e eu consegui contabilizar 8 pessoas com deficiência dentro do restaurante. O interessante é que é um restaurante que eu frequento e que normalmente eu não via essas pessoas lá e certamente essas pessoas não viam. Por quê? A falta de identificação. Nós não estamos acostumados a nos ver, a nos observar na sociedade. E a grande mídia tem um papel fundamental. É claro que isso tem melhorado bastante. Recentemente, uma revista de moda, parece que para jovens inclusive, começou a colocar em suas capas pessoas com deficiência. Algumas agências de modelo estão usando modelos com deficiência. Mas seria o suficiente? Porque uma coisa ocasional, a capa de uma revista mensal, de um periódico que uma vez por semana coloca, e o dia a dia, e o cotidiano. E a novela que vai dentro do banco, que vai na praia, que vai no clube, que vai na academia, e que você não vê pessoas com deficiência. Aí você conversa com um, conversa com o outro do ramo, e eles dizem, não, mas se você coloca uma cadeira de rodas, pode chamar a atenção e tirar o foco do enredo. Peraí. É uma questão de direção, é uma questão de enfoque. Se você vai fazer uma cena no banco, se você vai fazer uma tomada geral naquela entrada do banco, onde tem os caixas eletrônicos, qual o problema de ter um cadeirante, uma pessoa de muletas, uma pessoa de bengala verde, uma pessoa sem visão, cego, operando um caixa? E você mostrar isso como você mostra as demais pessoas. Para que as pessoas de fora que estão assistindo atrás das telas possam ver que existem pessoas com deficiência em nossa sociedade e que elas têm direito a uma vida social. Se você parte para os filmes, em geral, é uma ótica médica. O filme explora a deficiência, ou explora a deficiência como um grande drama que aconteceu na vida da pessoa, ou uma grande superação daquela pessoa, ou então alguém
que fez algo grandioso para ajudar aquela pessoa. Por que os filmes, simplesmente, nas famílias, não pode ter uma pessoa com deficiência, mesmo que não seja o ator principal? Por que um filme... Eu assisti Colegas, e é um filme muito interessante, porque são Downs, e é uma grande aventura, tem romance, tem tudo, que você, ao longo do filme, você até perde, né, que o filme começa numa instituição com Downs. E por que não termos mais filmes assim? Porque quando você simplesmente usa a ótica médica, você cria estereótipos perigosos. Tem um filme de Hollywood, eu não tenho certeza do nome, mas eu acho que é Menina de Ouro, algo assim, de uma boxeadora que acaba ficando em um leito de hospital e que ela prefere a morte. Espera aí, que estereótipo terrível é esse, que é preferível a morte à deficiência? A deficiência não é uma morte e vida. O filme, O Contador de Histórias, Forrest Gump. Forrest Gump, você tem um cadeirante, que é um ex-combatente, que eles mostram uma cena que eles exploram, a força sobre-humana que ele faz para passar para sua cadeira de rodas, aquele sacrifício imenso. Gente, é uma cena do cotidiano de um cadeirante. É uma cena comum para a gente. Sabe, que coisa horrível, que esforço, coitadinho. E pior, é que a maior parte das pessoas que vão ali fazer o deficiente não são deficientes. O percentual de deficientes é mínimo, estrelando um filme, fazendo um papel coadjuvante de um deficiente. Normalmente é uma pessoa que não tem deficiência, que deixa o público numa situação extremamente confortável, que ele vai levantar dali do cinema e depois vai ver a entrega do Oscar, aquele cara andando. Olha que coisa maravilhosa. Era só uma trucagem de cinema. Ah, mas a gente precisava de ser uma pessoa que não tivesse deficiência para mostrar o antes e depois. Espera aí. Se você consegue fazer carro voar, se você consegue, através de trucagens cinematográficas, tirar as pernas de uma pessoa, você pode botar um cadeirante em pé. Você bota Super-Homem voando. Então, essa desculpa não cola. Nós precisamos lutar por maior espaço na mídia. É importante porque a falta de identificação nos leva a baixa estima. Nós precisamos ser vistos. E, sobretudo, nós precisamos nos ver, nos identificar no dia a dia, no cotidiano, dos jornais, das revistas, da televisão e do cinema. Esta é uma luta que nós temos que ter como meta. Queremos espaço igual. Somos seres humanos igual. Não queremos empoderar um grupo, nós queremos empoderar o ser humano. Eu quero falar um pouquinho sobre educação inclusiva em escolas especiais. Nós falamos em programas anteriores sobre a legislação, estava falando sobre a legislação brasileira de inclusão, e fiquei de voltar nela, porque é muito importante esmiuçarmos bastante o artigo 1º, 2º e 3º, mas é importante eu falar sobre isso hoje por causa do entrevistado que nós teremos, porque vai dar continuidade a essa temática. E eu quero falar sobre o CONAI e o que aconteceu. CONAI, Conselho Nacional de Educação. Aconteceu no Brasil toda uma movimentação. Começou nos municípios, aberta a qualquer pessoa da população
as escolas particulares. Sim, perfeito. Nós sabemos que isso foi objeto de questionamento jurídico, as escolas insistem ou em não querer receber a matrícula, ou querer cobrar a mais. Como é que ficou essa situação juridicamente? Qual o direito da criança e o adolescente com deficiência no âmbito da escola particular? Perfeito, Becali. Bom, primeiramente, essa é uma questão muito cara no nosso dia a dia e muito importante, até porque a educação, como a gente sabe, é a base de tudo e é a base para que essa pessoa possa ingressar no mercado do trabalho posteriormente para ter os seus direitos de cidadania e dignidade garantidos. Então, qual foi a grande questão? Quando a LBI, em 2015, em julho de 2015, ela teve a sua aprovação pelo Congresso Nacional e a sua sanção presidencial, ela teria 6 meses para entrar em vigor. Ela entrou em vigor em janeiro de 2016. Por conta disso, a Confederação Nacional das Escolas do Ensino Privado fez uma ação direta de inconstitucionalidade, que a gente chama de ADI ou ADIM, de número 5357 no Supremo Tribunal Federal, para considerar como inconstitucionais os artigos 27, 28 e 30 da Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Qual era a alegação das escolas privadas? A alegação era simples, simples para eles, mas que para a gente é algo muito caro. De que se a escola pública não atende esses alunos, por que as escolas privadas seriam obrigadas a atender? Porque o parágrafo 1º do artigo 28 diz que, para alguns incisos do artigo 28, as escolas privadas também são obrigadas, como, por exemplo, profissional de apoio escolar, que é algo que é uma luta muito grande dentro das escolas. Ele não é mais obrigação da família, ele é obrigação da escola. A escola deve fornecer, seja ela pública, seja ela privada. Então, o que acontece? As escolas privadas fizeram essa ação direta de constitucionalidade para declaração de inconstitucionalidade desses artigos. E isso não passou. Por quê? Eu tenho a experiência dessa ação direta porque eu atuei como amicus curiae, que traduzindo do latim para o português é amigo da corte, e atuei no processo como advogado da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB, então eu atuei nessa ação direta de inconstitucionalidade, eu pesquisei para estar nessa ação e foi o grande motivo, a minha mola propulsora para fazer o mestrado e continuar a pesquisa do tema. Então, o que resultou essa ação direta de inconstitucionalidade? Resultou que, além de ter esse pedido negado, a ação direta de constitucionalidade, por ter sido rejeitada pelo Supremo, foi declarada constitucional com relação aos artigos da educação. Então, as escolas privadas, elas estão obrigadas a ter o atendimento educacional especializado, a ter a sala de recursos multifuncionais, a ter o profissional de apoio especializado, sem que repasse para a família esses custos. Então, isso foi muito importante para as famílias de estudantes com deficiência, porque você passa a ter a garantia de uma legislação federal que impõe e garante a esses estudantes que eles terão os seus direitos garantidos sem que o custo seja repassado para eles. Então, isso foi fundamental que o Supremo tenha julgado inconstitucional essa ação direta de constitucionalidade, mantidos os artigos na legislação. Então, hoje, a escola definitivamente, ela não pode mais cobrar, porque havia escolas que estavam querendo cobrar por fora. Perfeito. Não podem cobrar, não podem onerar, não podem fazer contrato por fora, absolutamente nada, e tem que cumprir tudo que está ali. De forma alguma. E não podem recusar matrícula. Perfeito, até porque recusar matrícula pela Lei 7853 de 89 é um crime e que a Lei Brasileira da Inclusão aumentou a pena de 1 a 4 anos para 2 a 5 anos. Então, negar matrícula, fazer cessar matrícula, você, de alguma forma, fazer com que aquele aluno não esteja na instituição de ensino, você está cometendo um crime e o gestor pode ser penalizado por conta desse crime. Mas sim, como você bem disse, hoje é obrigatório para a escola privada que ela garanta todos esses itens para o aluno sem nenhum custo adicional. Ou seja, na taxa de matrícula você não tem taxa extra para o aluno com deficiência, na mensalidade não há taxa extra para o aluno com deficiência e até mesmo quando você contrata um profissional, disponibiliza uma sala de recursos ou contrata um atendimento educacional especializado para atender esse aluno na sala de recursos, você não repassa de forma alguma apenas para o aluno
esse custo. Esse custo tem sim, pela lei das mensalidades escolares, tem que ser dentro de todos os alunos, ele ser repassado para todos e não apenas para aquele aluno. Então, você vai fazer o orçamento anual da escola já com esses custos e na hora de cobrança da mensalidade dos alunos, todos pagarão o mesmo valor para o custeio de todos esses direitos para as pessoas com deficiência. Doutor Caio, o governo, há alguns anos, ele deslocou toda a verba que ele dava, tanto dentro do público quanto em apoio a parcerias privadas, das chamadas escolas especiais, dizendo que a educação tinha que ser inclusiva, preferencialmente na rede pública, na rede regular, né? E com isso ele desarticulou várias instituições, fecharam, algumas poucas estão aí sobrevivendo a duras penas, como o Pestalozzi, né? Agora, efetivamente, doutor Caio, o senhor julga que toda e qualquer criança com deficiência tenha condições de estar dentro de uma sala de aula regular durante 4 horas? Becali, eu vou te ser muito sincero. Eu sou muito criticado nas minhas palestras, nas minhas aulas sobre direitos da pessoa com deficiência por conta disso. Mas eu sou defensor de um sistema híbrido. Eu acredito, e acredito com muita sinceridade, que você dentro de um universo, e a gente tem que pensar o seguinte, quando o legislador pensa numa política pública, pensa numa meta, num programa de governo para atender uma parcela da população, uma parcela que é vulnerável socialmente, como é o caso da pessoa com deficiência em alguns casos, obviamente, ele pensa num coletivo, ele pensa em 90% das pessoas. Mas você tem dentro do grupo da pessoa com deficiência um grupo de 10 a 5% de alunos que pode ter alguma limitação que não o garanta o desenvolvimento dentro de uma classe regular. Então, eu ainda defendo um sistema híbrido, onde você vai manter algumas classes especiais dentro de escolas regulares ou alguma outra saída para que esses alunos tenham a sua educação garantida. Porque senão o que acontece?
que você faz pós-universidade. Um médico vai dizer que é especialista em autismo quando ele faz um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, assim como um advogado normalmente, né, diz, olha, eu sou especializado em direito público, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, parece que o senhor está fazendo doutorado agora, né? Perfeito, estou tentando fazer um doutorado agora. Pois é. Mas a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mais embaixo, vai dizer que será professor de primeiro ou segundo grau. Isso é uma informação bastante conflitante e que tem sido bastante conflitante aqui fora. Perfeito. Porque estão pegando pessoas, com professores de segundo grau, formação de professores, dando um curso de 60 horas e colocando como mediadores. Perfeito. Como o senhor vê isso? Como o senhor acha que isso deveria ser? Como deve ser feita esta leitura da lei? Bom, Becali, é um assunto espinhoso realmente, é um assunto, diria para você, que é quase uma sabatina para ser ministro do Supremo, de tão espinhoso que é o assunto. Mas eu digo para você com toda sinceridade, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela diz que tem que ser um professor com especialização na área. Ou seja, pressupõe que esse professor tenha uma especialização na área de educação especial, na área de educação inclusiva, nesta área, até para que ele possa atender esse aluno de forma mais próxima, de forma que ele tenha saída para essas questões que o aluno possa apresentar. Com relação à nomenclatura, o que acontece? Aí eu vou fazer um apanhado geral para poder responder todas as perguntas juntas. Quando a gente pensa na nomenclatura, a Lei Brasileira da Inclusão traz 3 nomes. Quais são? Profissional de apoio escolar, que é um profissional que auxilia na higiene básica, na alimentação, na locomoção e no ensino. Então, é um profissional completo. Desde a hora que o aluno ingressa na instituição de ensino até a hora que ele sai da instituição de ensino, este profissional de apoio vai estar auxiliando o aluno em todas as suas atividades. Então, por exemplo, se ele precisar ir ao banheiro, este profissional pode, de alguma forma, auxiliar o aluno. Se ele precisar comer alguma coisa, ele vai auxiliar. Então, nas questões básicas, o profissional de apoio vai auxiliar o aluno, além da questão educacional. Então, ele vai desde a locomoção, higiene, alimentação e o ensino. Então, não dá para ser um profissional, por exemplo, um estagiário de nível médio, na minha concepção, apesar de alguns municípios e algumas escolas adotarem o procedimento de contratar um aluno de graduação, qualquer graduação, que também é uma outra questão muito complicada, para ser o profissional de apoio, para ser o agente de inclusão escolar desse aluno. É muito complicado, mas é o que algumas pessoas fazem. Eu, particularmente, entendo que um profissional de apoio tem que ser, sim, um pedagogo com especialização na área. Não precisa ser um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo, até porque, muitas das vezes, não são questões tão complexas, são questões mais simples, mas tem que ter um mínimo, pelo menos, de especialização na área, que talvez um curso de 60 horas não o dê essa especialização. Mas isso é uma coisa que a gente tem que batalhar para que este profissional tenha o mínimo de capacitação para atender esse aluno. E aí a gente tem outras 2 nomenclaturas. Quais são? Dentro da Lei Brasileira da Inclusão. O atendente pessoal, que é aquele profissional que vai auxiliar essa pessoa com deficiência nas suas atividades cotidianas, e o cuidador social, que tem até um projeto de lei no Senado tramitando para a regulamentação deste profissional, do profissional do cuidador social, né, que vai prestar o cuidado. O cuidador, ele já tem um pouco mais de atividade do que o atendente. Então, ele vai cuidar da higiene, vai cuidar da alimentação, mas não cuida do ensino. Então, são 3 profissionais distintos dentro da Lei Brasileira da Inclusão para cuidar dessas questões da pessoa com deficiência. Isso está previsto no artigo 3º, no finalzinho do artigo 3º, nos últimos incisos do artigo 3º. Existe a figura do mediador. Da onde surge o mediador? O mediador está previsto na Lei do Autismo e era o profissional que estava dentro de sala de aula para auxiliar o aluno com deficiência que precisasse de um apoio escolar. A Lei Brasileira da Inclusão aumentou o nível de atividade do mediador, transformando o mediador no profissional de apoio. Então, hoje a gente tem essas nomenclaturas, profissional de apoio, atendente pessoal e cuidador social, mas o mediador continua previsto na Lei do Autismo.
Então, você tem todas essas nomenclaturas, mas o que a gente utiliza muito hoje é o profissional de apoio escolar, que é o que a Lei Brasileira da Inclusão traz para a pessoa com deficiência dentro da instituição de ensino. Doutor Caio, eu vou voltar no tema. Né? Vamos futucar a onça com vara curta, como se diz na minha terra. Eu quero a opinião do senhor. Eu acho controverso, em qualquer lugar, se eu for entrar num site de universidade, sites acadêmicos, coloca especialização. É pós-superior. Sim. Tá? Eu entendo que a LDB, ela se contradiz, né? Entre dizer que é um profissional com especialização e dizer que pode ser de segundo grau. Sim. Eu acho que há um conflito interno dentro da própria norma. Como é que o senhor vê esse conflito? O que é que realmente tem que valer ali? Ao meu entender, ele está dizendo duas coisas diferentes. Sim. Qual é a grande questão? E realmente é um pouco confuso o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você tem a questão da especialização na área, na temática, e você tem também a questão do professor de primeiro ou segundo segmento, né? Que era a nomenclatura que a gente usava na época. Qual é a questão e como eu entendo essa questão? Eu acho que depende muito do aluno. Por quê? Quando a gente estuda a Lei Brasileira da Inclusão e os seus desdobramentos, né, todas as resoluções que o MEC já fez, que o Conselho Estadual de Educação já fez, e por aí vai, a gente tem que ter com clareza o seguinte: quem determina a necessidade do profissional de apoio é o aluno. Então, é o aluno que vai definir qual é o grau de instrução deste profissional. Muitos alunos têm dificuldades básicas em algumas disciplinas que estão sendo estudadas ali. Então, pode ser que um profissional, um professor de primeiro ou segundo segmento que tenha o conhecimento de causa, sem a especialização, ele possa dar conta dessas questões educacionais desse aluno. Existem alunos que não. Existem alunos que têm um grau de dificuldade mais elevado e é necessário que este profissional, que este professor, esse profissional de apoio escolar, seja não só um professor, mas tenha sim uma especialização. Então, nesses casos, é necessário que esse professor tenha especialização na área de educação especial, de educação inclusiva, para poder atuar junto desse aluno. Então, quem define isso, muitas das vezes, é o próprio aluno, porque a gente tem que ter com clareza também que a LBI não obriga a escola o aluno tendo deficiência, colocar o professor. Que muitas das vezes, e a gente tem que ter isso com muita clareza, que é a capacidade do aluno não quer dizer, não tem relação direta com a deficiência. Tem muito aluno com deficiência que tem plena capacidade de estar ali sem um profissional de apoio. Mas, ao mesmo tempo, tem muito aluno com deficiência que precisa deste profissional. Então, quem vai fazer essa definição é o aluno, de acordo com a necessidade, com a dificuldade que ele apresente nas disciplinas e nas matérias que estão sendo estudadas dentro de sala de aula. Então, apesar da legislação ela ter essa contradição de ter um professor de primeiro ou segundo segmento e, ao mesmo tempo, falar que o professor tem que ter essa especialização, no mesmo momento que ela diz isso, a gente também precisa entender que nem todo aluno com deficiência precisa, alguns precisarão de um auxílio básico e alguns de um auxílio mais especializado. E aí depende muito do caso a caso. Tá. Então, nós caímos naquela questão, salvo engano, do artigo 1º da LBI, né, que tirou a ótica de avaliação médica da deficiência, Perfeito. Que a LDB se baseia numa ótica médica ainda. Perfeito, perfeito. Por ser mais antiga. Isso. E entramos numa avaliação biopsicossocial. Perfeito. Que exigiria uma pergunta que eu fiz anteriormente. Aquela equipe